Grupos vegetais, ciclo de vida, um papo bem amplo aqui da questãozinha 16 da URGS 2020. A gente vai fazer daquele jeito, comentando, falando um pouquinho aqui dos grupos vegetais, um pouquinho do ciclo também deles, né, dos queridíssimos vegetais, para fechar aí a botânica que vocês tanto adoram, né, e que cai com frequência, não só na URGS, né, galera, mas cai também no Enem, nos vestibulares isolados de todo o país. Então, uma excelente revisão para você ficar fera nesse conteúdo. Segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. Questão muito simples, né? Ele fala aqui, ó, em relação à reprodução das plantas, é correto afirmar que... Então, trouxe aqui um pouquinho, tá, do nosso queridíssimo ciclo vegetal. Lembrando que a gente tem duas fases de vida desse cara, né? O esporófito, que é a fase diploide das plantas. E, cara, já fica a dica. É a fase em que a gente normalmente vê da planta. Como assim, Vitão? Tirando as briófitas, a gente vai explicar o porquê daqui a pouquinho, mas quando você olha para a samambaia, sua avó batendo aquele papo com a samambaia, que eu sei que acontece, porque minha avó também fazia o mesmo, né? Ela está conversando com o esporófito, ela está olhando lá, o esporófito, tá, bom dia, dá bom dia em tudo, beleza? Chegou aí a época do Natal, montou a tua árvore de Natal, o teu pinheirinho, tá falando com quem? Tá montando o esporófito, tá trabalhando no esporófito da gimnosperma, beleza? Correu lá no vizinho, roubou a manga, tá roubando a manga de quem? Do esporófito lá da mangueira, beleza? Então, galera, o papo é, o que eu vejo da planta é o esporófito, beleza? Somente as briófitas, que o que a gente vê, que é esse, né, o musguinho, essa porqueira, ok? É a fase o quê? A fase haploide, ou seja, a fase predominante da briófita é o gametófito, que é a fase haploide, beleza? Então já dá para justificar bastante a simplicidade das briófitas. Lembra que o esporófito que está aqui, ó, com a haste, com a cápsula, só aparece na fase de reprodução, beleza? Então, galera, lembrando que o esporófito, que é diploide, é o cara que vai ter células para fazer o quê? Meiose, ok? Ó, meiose para formar esporos. Então lembra que a meiose das plantas é uma meiose que a gente chama de meiose espórica, beleza? Ou intermediária. Exatamente por quê? Porque ocorre entre a fase de esporófito e de gametófito, beleza? E o esporo é quem dá origem ao gametófito. Aí já é mitose comendo solto, ok? Gametófito também por mitose, vale a pena destacar, tá? Porque isso aqui é um clássico dos vestibulares. Comparar a meiose da planta com meiose do animal. Meiose da planta dá origem ao esporo, meiose das plantas, né? Desculpa, meiose das plantas vai dar origem aos esporos, meiose dos animais aos gametas, beleza? E nas plantas, quem dá origem gameta é a mitose, beleza? Tranquilo? Né? Inclusive, cara, quer ver um vídeo maneiro sobre mitose e meiose, pegando as principais diferenças? Ó, assiste aqui esse resumão do Vitão, beleza? E aí, cara, você vê aqui, ó, né, os gametas fecundando, tá? Estão rolando fecundação. Maravilha. E aí a gente tem aqui a formação do zigotinho, já 2N, ok? E vai dar origem também, por muita mitose, ao esporófito. Beleza? Tranquilo? Então, galera, lembrem que este ciclo ele vai se repetir nas plantas, ok? Com uns detalhes diferentes, obviamente, mas, cara, né, essa é a essência de tudo. Então a gente já justifica, né, a briófita, né, no caso dos musguinhos terem um pequeno porte, ok? E o surgimento, ó, dos tecidos, né, e principalmente os de condução, que a gente chama atenção, né, a partir das pteridófitas, ok? Papo que a gente falou, ó, na questãozinha anterior, na questãozinha, né, 15, né, falando aí de tecidos, beleza? Então, nas gimnospermas, lembre que a gente encontra o estróbilo, né? Lembra que a pinha, né, lá do pinheiro, ele de fato é entre aspas, a flor sem atrativos, né, da gimnosperma.
o que caracteriza, ó, tanto para gímeno e anjo, que já tem uma flor bonitona, serem fanerógamos, ok? Aparelho reprodutor visível a olho nu, ok? E também surge a semente, beleza? Surge a semente. Mas a gente vai ter que falar um pouquinho melhor aqui a respeito do tubo polínico, que lembra que no Enem, pô, causou um alvoroço, né, numa questãozinha em que ele relacionava a característica definitiva para a conquista do ambiente terrestre. Beleza? Então, lembre, tecido de condução é importante? Sim, é uma importante característica para, né, o início da conquista do ambiente terrestre. Mas, lembra que tanto briófita quanto pteridófita, eles dependem muito da água para o nadar dos anterozoides, que são os gametas desses caras que, como a gente já falou, nadam, então precisam de água para nadar, ok? O tubo polínico, ele surge fechando essa ideia da dependência de água na reprodução. Então ele é muito importante e ele é o gametófito masculino, ok? Da gímeno e das angiospermas. Beleza? E eu não vou perder tanto tempo, vou deixar até aqui, ó, mais um resumão do Vitão aqui para vocês verem, né, sobre os grupos vegetais. Inclusive tem um resumo aqui sobre o ciclo, para a gente falar da importância do surgimento da flor, né, estimulando a reprodução cruzada, e do fruto no trabalho da dispersão, ok? Que também, pô, vai auxiliar demais na evolução aí das angiospermas. Beleza? Então agora sim, agora a gente deu aquela revisada, você vai, né, caso não tenha ainda, se inscrever no canal, se inscreva aí, cara, ajuda demais o professor, cara. Quando a gente vê o número de inscritos subindo, cara, a gente fica muito empolgado. Ah, fica empolgado. Quando vocês comentam, falam do vídeo também, eu troco simples a ideia, pô, às vezes uma dúvida, pô, né, a gente vai, tira dúvida, troca uma ideia, é sempre bom, cara, beleza? Se inscreva aí, cara, vai ajudar demais a nossa vida, beleza? E aí, o que acontece? Vamos lá, em relação à reprodução das plantas, é correto afirmar que nas gimnospermas o gametófito é mais desenvolvido, o esporófito muito reduzido? Não, a gente falou que a partir das pteridófitas o esporófito é mais desenvolvido. B, nas pteridófitas homósporas, o que acontece? Né, as pteridófitas, e principalmente a nossa queridíssima samambaia, ela produz apenas um tipo de gametófito, tá? Só que é um gametófito que tem as duas gônadas, né? Você já deve ter visto lá o prótalo ou protalo, do jeito que você quiser, tá? E aí ele bota assim, ó, nas pteridófitas homósporas, o megásporo dá origem, né, ao gametófito feminino e o micrósporo origina o gametófito masculino. Essa distinção, principalmente de tamanho, rola a partir das gimnospermas. Tudo que for mega é feminino e tudo que for micro é masculino. Então aqui está tudo certo, só o fato que isso não rola nas pteridófitas. Então tira B de birigui. C. Ao longo da evolução das plantas, observa-se a redução de esporófito, filho, e o maior desenvolvimento. Está forçando isso, ele praticamente falou a mesma coisa na A. Tá? Então tira essa porqueira daqui. Jeans. Nas gimnospermas e nas angiospermas, os gametófitos desenvolvem no interior de estruturas reprodutivas do esporófito. Isso é uma verdade. Lembra? Eu vou pegar aqui o exemplo da angiosperma e se você quiser pegar com mais detalhe, cara, a reprodução das angiospermas, inclusive a reprodução assexuada, agora fica esse vídeo aqui bonitão para vocês, cara. Esse vídeo, meu irmão, tá lindo demais. A reprodução das angiospermas cai muito nos vestibulares. Então, quando a gente desenha aqui, ó, né, o queridíssimo pistilo ou carpelo, que é o aparelho reprodutor feminino, ok? Lembrem o seguinte, ó, o grão de pólen, ele migra, ok? Lá da antera, ok? Lembra da antera? Vou fazer aqui uma antera aqui bonitinha, ó, tá? Lembra que aqui no estame, certo? Que é o aparelho reprodutor masculino, produz, ó, os micrósporos que vão dar origem aos grãos de pólen. E o grão de pólen, ele cai aqui exatamente no estigma, ok? Isso caracteriza a polinização, tá? E aqui no interior do pistilo tá o óvulo, ok? E aí, cara, cresce aqui o tubo polínico, ok?
E a gente vai ter o gametófito feminino, que é esse todo interior do óvulo, que é o saco embrionário, ok? A gente tem aqui, ó, vários núcleos, ok? A gente tem a oosfera bonitona, a gente tem que é o gameta propriamente dito, né? A gente tem os dois núcleos polares aqui, ok? Para vocês da URGS, como os caras dão uma sacaneada aí no nível de prova, você tem as antípodas, ok? E as sinérgides, que estão aqui, que não serve para muita coisa, mas enfim. Então, de fato, o gametófito, tá? Isso, lembrando que isso está acontecendo aqui, eu estou mostrando um aparelho reprodutor de uma angiospermas, mas algo muito semelhante acontece nas gimnospermas, beleza? Então, ó, na D está correto, porque ele disse que nas gimnospermas e angiospermas os gametófitos desenvolvem-se no interior de estruturas reprodutivas do esporófito. Perfeito. Ok? Então, jeans, maravilhindo. E na E, ele disse que nas briófitas e nas pteridófitas o gametófito é mais... Cara, essa questão não ficou tão absurda de difícil, porque o que acontece? As três, né, opções aqui acabam se repetindo, né? Então, ele elimina bastante coisa aqui que daria para você realmente, né, acertar, beleza? Tranquilo? Mas, galera, botânica é aquela coisa, né? Ela sempre vem com dificuldade, muito porque vocês estudam pouco, então vocês precisam estudar. E como eu falo sempre, iniciem o estudo da botânica com o básico e depois vão aprimorando. Valeu, forte abraço, até a próxima.